Dos 250 casos de AIDS registrados em Bauru nos últimos 5 anos, 40% são de soropositivos com menos de 34 anos. Jovens estão usando cada vez menos preservativo. Em tempos de carnaval, o alerta para a prevenção é redobrado. A partir de hoje, você vai conhecer figuras históricas da folia bauruense. A Sara não consegue se imaginar sem o glamour da avenida. Se não tivesse o carnaval, eu seria uma pessoa comum. Eu não teria esse brilho que eu tenho no carnaval. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Juarez Xavier, comenta a polêmica do turbante usado por mulheres brancas. O professor de Universidade da Austrália visita a Unesp para fazer parcerias em pesquisas com a Faculdade de Ciências. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Os jovens não estão se protegendo como deveriam contra doenças sexualmente transmissíveis. 60% dos que foram consultados numa pesquisa recente do Ministério da Saúde admitem que não usaram preservativo em alguma das últimas relações que tiveram. Em época de folia, esse público deve ficar alerta para não se expor a riscos como o HIV. Carnaval é época de extravasar. Para quem curte a folia, é uma ótima oportunidade para aproveitar a liberdade e festejar. Carnaval é a melhor época do ano. Todo ano é sempre uma aventura, sempre uma coisa que você não consegue prever, é sempre muito bom. Eu gosto que todo mundo pode ser o que quiser, todo mundo tá feliz, não tem preconceito e a galera da Unesp é muito livre, muito amor. A festa tem música, tem fantasia e muita gente animada. Esses ingredientes podem fazer o clima esquentar ainda mais. E quando isso acontece, a camisinha tem que entrar em cena. A camisinha é uma questão de segurança, e pra você e pros outros, entendeu? Então é isso aí, você tem que ser livre, mas se cuidar. DST, perigo total aí, a gente vem aprendendo desde quando a gente já é adolescente, que não dá, galera. A galera se expõe à toa, porque é uma alternativa, camisinha é uma alternativa que não é difícil, tem que usar, ô louco, não dá. No bloquinho, os foliões parecem concordar com a importância do preservativo. Mas não é isso que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos. Mesmo com todas as campanhas de incentivo ao sexo seguro, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 6 em cada 10 jovens entre 15 e 24 anos não usaram camisinha em alguma das últimas relações sexuais que eles tiveram. Nos últimos 5 anos, 251 novos casos de AIDS foram notificados em Bauru. Do total, quase 40% foram registrados em pessoas entre 15 e 34 anos. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, a estimativa é que até 1 milhão de pessoas vivam com o vírus no Brasil. Em 2015, foram 44 mil novas infecções. Qual que seria o seu maior medo em fazer sexo sem camisinha? Doenças. Mas não é apenas a transmissão de doenças no carnaval que preocupa os agentes de saúde. A imprudência é um problema o ano inteiro. Essa população adulto jovem hoje vem se contaminando com HIV e também um volume significativo e também preocupante de sífilis, né, nesses últimos meses e nesses últimos anos. Então, a preocupação nossa, não só no carnaval, mas rotineiramente isso está preocupando de maneira geral. Eliane lembra que qualquer pessoa que tiver algum comportamento de risco durante o carnaval tem direito à PEP, a profilaxia pós-exposição. Ela também é de graça, ela pode ser procurada no Centro de Testagem e Aconselhamento, das 8 às 17 horas, e no horário depois das 17, finais de semana e feriado, no Pronto-Socorro Central e nas UPAs. É uma dose diária, né, que ela vai tomar, mas por 28 dias. E depois desse período, ela repete novamente os exames, pensando que a pessoa possa estar em janela imunológica, ela tem que repetir todos os exames, né? Para este psicólogo, uma das explicações para o fato de os jovens não usarem preservativos está no fato de que eles não viveram o período em que a AIDS não tinha tratamento. Com certeza, o fato destas novas gerações não terem vivenciado as grandes
problemáticas associadas às doenças sexualmente transmissíveis, especialmente ao HIV e à AIDS, né? Ou seja, eles não viram o que é o desfecho de uma doença como essa, por conta dos coquetéis e das tecnologias medicamentosas, isso distancia, com certeza, do uso do preservativo. Mas ele aponta que o grande problema está na educação sexual passada aos adolescentes e jovens, que associa o sexo às doenças. Quando a gente fala, geralmente, de sexualidade, a gente relaciona isso como um problema, como algo que envolve muita responsabilidade, como algo que deve ser feito com muito cuidado. E sim, de fato, sexualidade, o sexo envolve isso, né? Mas uma das razões para os jovens não estarem usando preservativo é o fato de que temos que tratar da sexualidade como algo que dá prazer. E como pensar nesse prazer vinculado às estratégias de prevenção, preservativo e outros métodos contraceptivos. Pois é, o carnaval pode durar poucos dias, mas o cuidado deve durar o ano todo. As meninas também, mulheres, levem consigo, porque nunca é desculpa do cara falar que não tem. Então elas tenham para elas poderem também ter o seu espaço, sua posição nessa situação aí. E para os foliões, durante o carnaval haverá distribuição gratuita de camisinha no Sambódromo, além dos pontos tradicionais nas UPAs e nas unidades básicas de saúde. A quinta-feira deve começar com sol na maior parte do estado, mas no fim do dia são previstas pancadas em pontos isolados. Em Bauru não devemos ter chuvas amanhã, mas as chances aumentam a partir de sexta-feira. Agora a umidade do ar é de 41%. Hoje a mínima foi de 20 e os termômetros chegaram a 33 graus. É praticamente a mesma variação prevista para amanhã, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer a primeira personagem da série sobre figuras históricas do carnaval que o Nesp Notícias exibe nesta semana. Uma veterana da folia bauruense, a Sara Fernandes desfila há quase 50 anos, movida pelo brilho e pela alegria do carnaval. É daqui a pouco, voltamos já já. Voltamos com um recado para os aprovados no vestibular da Unesp. Começaram hoje as inscrições para o cadastro de declaração de interesse em reopção de curso. A lista dos cursos com vagas remanescentes pode ser conferida no site da Fundação VUNESP. Pode se inscrever quem foi classificado, mas ainda não se matriculou. O link para o cadastramento também está disponível no site da Fundação. As inscrições vão até às 11h59 da noite de amanhã. E a lista com a classificação vai ser divulgada na sexta-feira. A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru recebeu a visita de um professor da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália. A ideia é estabelecer parcerias para o desenvolvimento de pesquisas. No Laboratório de Informação, Visão e Ação da Unesp, o Livia, professores e alunos desenvolvem pesquisas relacionadas ao comportamento motor e ao movimento dos olhos. Com um simulador de trânsito, é possível estudar, por exemplo, a atenção do motorista em casos de obstáculos inesperados. Com o objetivo de aprimorar esse tipo de pesquisa, o professor Sérgio Tosi, responsável pelo laboratório, busca parcerias com universidades estrangeiras. Durante este mês, o professor Job Fransen, da Universidade de Tecnologia de Sydney, esteve por aqui. Na Austrália, a maioria das pesquisas são bastante práticas. Estamos envolvidos com organizações esportivas e aplicamos esses estudos nos esportes, mas às vezes deixamos de lado os fundamentos dessas pesquisas. É por isso que eu vim ao Brasil, para conhecer a base delas, como elas são construídas e assim poder entender melhor como aplicá-las na prática. Para Tosi, esse tipo de parceria aprimora as pesquisas tanto do Brasil quanto da Austrália, já que proporciona um compartilhamento de ideias e de conhecimentos. A interação científica é fundamental, a gente não faz pesquisa sozinho, né? Então, tem um grupo aqui, um grupo lá interagindo, é bom pelas perspectivas. Então ele trouxe a ideia de a gente pesquisar essas dicas implícitas e a gente está aplicando essas dicas implícitas, por exemplo, que são válidas no esporte, uma série de situações do cotidiano, particularmente para a situação de dirigir automóvel. A gente sempre vincula, por exemplo, uma questão teórica importante, profunda, com uma aplicação prática que seja assim, relevante para a sociedade, né? Para traduzir o nosso esforço e o conhecimento gerado para a sociedade de uma maneira geral.
A gente volta a falar de carnaval. Até o fim desta semana, o Unesp Notícias vai trazer personagens que ajudam a contar a história da folia em Bauru. Quem estreia nesse espaço é a Sara Fernandes. Apaixonada pelo brilho da avenida, ela desfila no carnaval bauruense desde a década de 1970. Num barracão da favela do Vergueiro, onde se guarda instrumento, ali nós morava em 3. Meu nome é Sara Fernandes, tenho 66 anos e a minha memória do carnaval foi logo no início que começou a ter o Carnaval de Bauru, que na época era escola de samba da Bela Vista, Vai. E eu participava por brincadeira, porque eu gostava, achava uma coisa engraçada. E aí foi surgindo as outras escolas. Mas o início foi uma coisa bem primitiva mesmo, que era na Rodrigues Alves, né? Aí depois que foi surgindo Mocidade, Cartola. E com isso eu estou até hoje ainda na ativa. O que me motivou a pisar no sambódromo foi o glamour, as luzes, os holofotes. Eu sempre gostei, eu sempre fui fascinada por esse mundo. Por mais simples que seja, é uma coisa que te eleva, você fica motivada, você se envolve, você se joga de corpo e alma. Então, nossa, você está em cima de um carro alegórico, você começa a ver as pessoas que você gosta. Então eu desfilo para esse tipo de gente, para os meus amigos. A Sara do Carnaval é uma figura alegre, descontraída, espontânea. Sempre fui uma pessoa humilde, nunca quis sobrepor a ninguém. Eu levo o meu brilho no carnaval. Já saí praticamente com os seios de fora, já fiz tudo que você pode imaginar, eu já fiz. Então isso tudo vai marcando. Cada ano que passa é uma marca que vai ficando em você, na sua mente. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de carnaval. Gosta de carnaval quem gosta. Quem não gosta pega um livro, vai ler, vai para um campo, vai pescar. Você não acha? Eu acho que é livre, é uma opção, é opcional, é livre. Essa vontade é de cada um. Quem não gosta, paciência. Eu adoro o carnaval. Aliás, um recado para esse povo que acha que carnaval é um desperdício. Carnaval é cultura, carnaval é bancado com dinheiro da cultura. Então ninguém tira dinheiro do carnaval, da boca do povo para fazer carnaval. Se não tivesse o carnaval, eu seria uma pessoa comum. Eu não teria esse brilho que eu tenho no carnaval. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver, eu tô na mídia. Não reclama contra o temporal que derrubou seu barracão. Não reclama. No próximo bloco, o professor da Unesp, Juarez Xavier, comenta temas polêmicos. Marchinhas de carnaval com letras que ofendem determinados grupos devem ser banidas? Ele fala também de apropriação cultural. Mulheres brancas podem ou não usar turbantes? Voltamos já já. Estamos de volta e a gente repercute um tema que recentemente foi alvo de polêmica nas redes sociais. Mulheres brancas poderiam ou não usar turbantes, um símbolo da cultura negra. Vamos entender agora o que está por trás dessa discussão. Quem conversa com a gente sobre apropriação cultural e racismo é o professor da Unesp, coordenador executivo do Núcleo Negro da Unesp para a Pesquisa e Extensão, o Juarez Xavier.
Juarez, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Agradeço o convite. Juarez, essa discussão da apropriação cultural ficou um pouco banalizada em função desse episódio específico. Para quem não sabe, é o de uma garota que estava com um turbante, foi abordada por uma menina negra que falou que ela não deveria usar, né, o turbante. E ela respondeu que ela estava usando porque ela passa por um tratamento quimioterápico, estava sem cabelo. Pelo menos foi essa a versão que ela postou, né? E gerou polêmica, alguns defendendo, outros não. Então, antes da gente aprofundar um pouquinho, eu queria que você explicasse o que é a apropriação cultural. Apropriação cultural é um conceito que explodiu na questão das relações raciais desde os anos 30. Né? Um grupo de intelectuais que estava radicado na França na época, Leopold Senghor, Aimé Césaire, discutiam como é que o Ocidente estava se apropriando das questões culturais negras e desmontando seu conteúdo crítico. Depois tiveram pesquisadores norte-americanos que viram isso com jazz, o rock, por exemplo. É uma visão clara disso, na imagem do Elvis Presley, né, que fazia o que os negros faziam. E aí tem essa relação, mundial. Que ele que é o ícone do rock, mas começou muito antes com os negros. Então, um debate muito antigo no campo da cultura negra, da questão negra. No Brasil, alguns grupos de pesquisadores têm discutido como é que se tem se esvaziado os elementos da cultura negra em prol de uma política integracionista que não tem nenhum aspecto positivo para o negro. Então, o samba passou por essa situação, o carnaval, essa escola de samba especial tem passado por isso, a capoeira. Recentemente teve um vídeo que circulou nos meios de comunicação, nas redes sociais em especial, falando de um encontro mundial de capoeira, né? Um festival internacional de capoeira, e não tinha um negro. Então todas essas questões que, de uma certa forma, a intelectualidade negra discutiu no mundo, discutiu nos Estados Unidos, discutiu na África e tem discutido no Brasil. Uma forma de manter a identidade negra como um fator importante nessas manifestações culturais. Então, quando há uma política da imprensa, das empresas de comunicação, do Estado, da mídia, em especial da economia cultural, de se apropriar desses elementos, esvaziando a questão negra, isso se caracteriza como apropriação cultural. E os traços são extremamente negativos para os negros de modo geral. A gente pode falar que existe um processo de embranquecimento. Símbolos, manifestações culturais da cultura negra, para elas serem prestigiadas, elas precisam ser apropriadas pela cultura hegemônica, branca, Sim. É isso? Não, mas o fator mais importante é o esvaziamento da identidade negra. De modo geral, todas essas manifestações eram manifestações para você manter a identidade negra e resistir à violência racial, a violência do racismo, da segregação, em especial alguns estados, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando você se apropria e que você esvazia esse conteúdo, a tendência é você esvaziar também a possibilidade da resistência. Talvez um dos casos mais característicos é o reggae. Né? Você pega, por exemplo, a manifestação do reggae, ligada a uma tradição religiosa dos chamados negros judeus da Etiópia, que se consideram os verdadeiros judeus, que usam os dreads como representação da luta política de resistência. São guerreiros revolucionários. Quando foi apropriado por essa chamada indústria cultural, associou-se a ideia do reggae ao fumador de maconha. Então você tem hoje, inclusive no programa Altas Horas, uma pessoa que faz uma caricatura com seus dreads. Tal. Então esvazia todo um discurso político, religioso. Ressignifica de forma totalmente pejorativa. De forma negativa. Então é esse enfrentamento que se tem feito na crítica à chamada apropriação cultural, é o esvaziamento do conteúdo negro. Partindo dessa polêmica recente, parece que é muito raso, né, a gente falar disso e discutir esse ponto específico. Mas para as pessoas que se reduziram a essa discussão, mulher branca pode ou não usar turbante, o que você diria? Bom, tem três questões fundamentais. A primeira é que não é essa a característica da apropriação, não é a apropriação individual, é a apropriação coletiva, em massa, e as implicações disso, né? Segundo, tomou uma proporção grande porque, de uma certa forma, é uma menina negra enfrentando uma menina branca. Mas não é novidade, a juventude negra tem esse enfrentamento diário em todos os espaços, porque nos chamados espaços onde negro não está, quando um branco vê um negro nessa condição, ele também acha que está sendo expropriado. É o caso, por exemplo, da universidade. As universidades não aceitam a quantidade de jovens negros que estão na universidade hoje, e as manifestações mostram isso. Então, faz parte do cotidiano da juventude negra.
E terceiro, eu acho que acabou tendo uma projeção grande em função das mídias e das redes sociais, que acaba nivelando por baixo a discussão e o debate. Não tem problema nenhum usar turbante, seja preto, branco, amarelo, cor de abóbora, não tem problema nenhum. A questão concreta é quando você está diante de um símbolo cultural, saber respeitar tal símbolo. Isso não tem problema nenhum, acho que é para todo mundo, desde que a gente consiga entender a natureza desse símbolo que está sendo utilizado. No passado, por exemplo, as mulheres negras que usavam turbante, cada formato tinha uma linguagem, estava ligado a um grupo social, ao grupo cultural, a um papel social na comunidade. Então isso é importante ser lembrado e ser preservado, né? Queria aproveitar a sua presença também, a gente está às vésperas do Carnaval, já começou, né, em muitas cidades com os bloquinhos, e veio com força também uma discussão, a defesa de que letras racistas, machistas, homofóbicas, elas deveriam ser abolidas do Carnaval. Por outro lado, outros grupos falam que são letras antigas, tradicionais, que foram produzidas em outros contextos sociais, históricos, e que elas deveriam ser relativizadas. Qual que é a sua posição sobre esse assunto também? Carnaval é uma mídia é importante. Eu sou ligado a uma escola de samba em São Paulo, Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Vai, que vai fazer um enredo todo pautado na defesa da tradição religiosa afrodescendente. Então é um instrumento político, né? Eu gosto da ideia de que tudo aquilo que ofende alguém deve ser abolido. Se no passado era assim, é porque você não tinha os grupos sociais articulados, organizados na defesa dos seus direitos, né? Eu sou favorável à ideia de que se algum grupo social se sente constrangido por uma letra de música, essa tem que ser abolida. Eu sou favorável, de fato, que você tenha uma mudança nesse comportamento. Não é porque foi assim no passado, deve ser assim agora. No passado a escravidão era legal. Não é por isso que eu quero legalizar a escravidão agora, né? Eu acho que é correta essa ideia de você não criar mecanismos de constrangimento a grupos sociais. Perfeito, mais uma vez, sempre aprofundando a discussão aqui, Juarez, obrigada. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!